Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Muito bem. Então, nesta aula vamos falar então sobre a regionalização da África, né? Duas formas possíveis de regionalizar esse continente, ok? Vamos lá então, vamos acompanhar. Olha só, o objetivo então desta aula é compreender as diferenças encontradas na regionalização do continente africano, né? Então, como que são cada região, né? O que consolida, o que é uma região, tudo isso nós vamos ver, tá bom? Vamos ver aqui, ó, a parte aqui de perguntas reflexivas. Vocês sabem o que é regionalizar? Então, basicamente, regionalizar é dividir uma área, né, do espaço geográfico para melhor estudá-lo. Então, você divide em regiões ali que tem pontos em comum e depois, então, transforma isso aí em várias regiões e você pode estudar, né, e tirar dados estatísticos, por exemplo, para poder administrar esses territórios ou estados ou regiões, ou então um grupo de países, por exemplo, né? Que é o caso da África aqui. Sabem qual a importância de regionalizar o continente africano? Conhece alguma região africana, né? Vamos acompanhar aqui. Olha só, então, os dois mapas mostram as duas formas de dividir o continente africano que iremos explicar nesta aula. Olha só. O primeiro que a gente vai estudar é esse do lado direito, segundo os critérios da ONU. Então, a ONU usa alguns critérios, né, como, por exemplo, as diferenças internas, né, de cada parte da África. Que a África é um continente, né, e ali tem muitas culturas, muita economia diversificada, regiões geográficas diferentes, né, e assim por diante. E aqui também tem um critério levando-se em conta, né, a questão populacional, as características de cultura, religião e assim por diante, que no caso é a África do Norte e a África subsaariana, ok? Vamos acompanhar então o primeiro dos dois tipos, segundo critérios da ONU. Então, olha só, é dividido então nas seguintes regiões, né? Então temos aqui a primeira delas, que é a África setentrional, ou seja, o norte do continente africano, ok? A palavra setentrional significa norte, formada por países como o Sudão, que na verdade foi dividido já em dois países, né? Sudão e Sudão do Sul, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e o Saara Ocidental. Então, quais são as características que unem esses países? Eles são países que têm o mar Mediterrâneo, então, como costa, na maioria deles, no caso, e ali tem uma grande concentração populacional, onde se tem também ali a questão de ter um clima na borda do mar Mediterrâneo, muito adequado para o desenvolvimento da agricultura, né, da pecuária. Então eles exploram essas regiões aí com esse tipo de economia, né, além de algumas regiões aqui do Egito, por exemplo, que é bem industrializado, mas de modo geral é assim. E claro que temos a presença do deserto do Saara em alguma dessas partes. Muito bem, vamos para a segunda, que é a região da África Ocidental, ou seja, existe o Oriente, que é o lado direito, e o Ocidente, que é o lado esquerdo do meridiano de Greenwich. Então nós vamos falar agora do lado ocidental, que é essa porção aqui pintada de rosa clarinho aí para você, ó, que inclui alguns países como Serra Leoa, a Libéria, Gana, Nigéria, Níger, são dois países distintos, Mali, Mauritânia, Senegal e assim por diante. São alguns, né, são 17 países aí. O que eles têm em comum, né? São exportadores de produtos agropecuários, né? Agrícolas principalmente, recursos minerais como diamante na região de Serra Leoa, e energético, né? Petróleo, por exemplo, tá bom? Muito bem. E aqui temos agora a África Central. Então toda essa porção pintada aqui de laranja no mapa, que está representada por países como Angola, República Democrática do Congo, temos o próprio Congo, que são dois países diferentes também, República Centro-Africana, o próprio nome já sugere, né, inclusive, que está no centro da África, Chad, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial. Então são esses países aí, então, que representam essa porção ocidental central do continente africano, ok? Então, o que é explorado dessa região, né? É uma região muito exportadora de recursos minerais, como cobre, como diamante, como petróleo, madeira, porque aqui tem a floresta do Congo, né? Que é uma das maiores florestas equatoriais do mundo.
e vem recebendo também investimentos estrangeiros, né? Investimentos dos Estados Unidos, da Europa e também da China atualmente. Muito bem? Agora vamos falar da África Oriental. Então, o que vem a ser a África Oriental? Então, nós já distinguimos aqui o que é o Oriente, que é o lado direito do mapa, e o Ocidente. Então, o Oriente fica nessa porção da costa do Oceano Índico, representados aqui por países como Moçambique, a própria ilha de Madagascar, ok? Zimbábue, Zâmbia, Tanzânia, temos aí Ruanda, Uganda, Etiópia, Somália e o Burundi, ok? São países aí, e temos aí também o Djibouti e a Eritreia, tá bom? Características. É a região mais pobre africana. Nessa região, então, surtos de doenças como a AIDS, o próprio coronavírus e assim por diante, é muito expressivo devido a esses países não terem tantas condições, né, sanitárias, hospitalares, né, e assim por diante, devido a ter uma economia muito fraca, né, no geral nesses países, tá bom? Então tem aí também a questão de guerras civis, né? Atualmente, né, a Etiópia está vivendo aí uma questão de guerra civil, né? Então é o grupo que tenta libertar o povo e tem o grupo do governo atual etíope, né? Muito bem, vamos adiante. Temos agora então o sul da África, que nós vamos chamar aqui de África Meridional. A palavra meridional significa sul. Então olha só, representado aí por países como Botsuana, Namíbia, a República da África do Sul, o próprio nome já é sugestivo. Temos o Lesoto e a Suazilândia, ok? Repare que o Lesoto e a Suazilândia estão encravados no interior da África do Sul, que é um país, mas são separados, né? São independentes. Então, com exceção então, da África do Sul, esses países aí, né, têm economia fraca. Já a África do Sul é uma economia mais diversificada, já é um país mais industrializado, com cidades importantes como Joanesburgo e também Cidade do Cabo, tá bom? Então, essas regiões aí da África do Sul, e temos aqui a presença do deserto do Saara, né, uma boa parte do Botsuana, o deserto da Namíbia também existe nessa região, só para a gente entender ali fatores importantes dessa região, tá bom? Muito bem. E aqui temos a nossa primeira atividade. Você acabou de ver então a primeira divisão do continente africano e vamos propor aqui, olha só, explique com suas palavras por que a África então foi dividida em tantas regiões conforme os critérios da ONU aqui. Então procure explicar aí no seu caderno e em seguida vamos retornar aí com a correção.
E aí, meus alunos, conseguiram responder então por que nessa primeira divisão que a gente fez é dividido em tantas regiões, né? E quais são os critérios utilizados pela ONU? Vamos acompanhar aqui então na nossa resposta sugestiva. Bom, enfim, a África então é dividida lá então nesse primeiro momento aqui pela ONU, né? Em África setentrional, África ocidental, central, oriental e meridional. Mas por que foi dividido em tantas regiões assim? Porque leva-se em conta a questão de localização, lembre, meridional, por exemplo, significa sul, né? Central, o próprio nome já sugere, é no centro da África, e setentrional ao norte da África. O primeiro critério é esse. Mas também temos o critério de cultura, temos muitas etnias dentro da África, né? Muitos povos diversificados, temos muitas culturas, e isso tudo influencia na formação de cada uma das regiões, ok? Muito bem, então é por isso que então, tem uma divisão, né, levando-se em conta essas diferenças internas no continente africano. Muito bem. E agora nós vamos para o segundo tipo de mapa, né, o segundo critério aqui. Vamos ver aqui, então, olha só. Considerando então aspectos históricos, né, de como foi ocupada essa região, culturais, né? E a cultura leva-se em conta também fatores religiosos, né? Quais são as principais religiões de cada uma dessas duas regiões que nós vamos falar aí, e assim por diante. Então, olha só, norte da África é a primeira divisão. Tudo que está pintado em cinza aqui, então, é a região norte da África. Então, temos aí o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos e o Saara Ocidental. O que tem de comum, né, entre esses países? Nós vamos falar já já. E também temos a África subsaariana, que é toda essa porção pintada aqui de laranja, né, que é o maior número de países, e está ao sul do deserto do Saara. Então essa África subsaariana, esse nome remete a isso, né, a estar ao sul do deserto do Saara, tá bom? Então temos aí, por exemplo, a Namíbia, a Zâmbia, a República Democrática do Congo, temos o Sudão e Sudão do Sul, temos o Mali, temos a própria África do Sul, ok? Então são alguns dos países aí dessa parte da África. Vamos aqui então acompanhar detalhes, né, de cada uma dessas duas regiões. Olha só. Então já citei aqui o nome dos países, né, desde o Egito até o Saara Ocidental. O que tem de comum entre eles? Estão ao norte do deserto do Saara, ok? Esse é o ponto principal. E tem o mar Mediterrâneo como litoral, né? Litoral norte de cada um desses países ou na maior parte deles. Isso é um ponto importante porque eles conseguem comercializar com o resto do mundo. Ao norte da África está a Europa, que é um grande mercado consumidor e exportador de materiais industrializados, né? Então essa parte da África aqui tem uma grande relação com a Europa. Então, via mar Mediterrâneo aqui. Então, é essa importância econômica para essa parte norte da África, tá bom? Muito bem, vamos adiante aqui. E aqui temos uma grande concentração de pessoas vivendo nessa porção norte da África, justamente porque o clima, depois, né, que passa o deserto do Saara, que é uma boa parte dessa porção aqui, na borda do mar Mediterrâneo tem um clima mediterrâneo, que é um dos climas mais agradáveis do mundo. Nisso, então, você perceba que é possível então formar muita população nessa região, né? Cidades grandes como, por exemplo, o próprio Cairo no Egito, Alexandria, temos a capital da Líbia, capital da Argélia, temos a capital do Marrocos e assim por diante, que são cidades aí que concentram, ou várias, né, cidades que concentram muitas pessoas devido a essas condições. E a agricultura e pecuária também podem ser desenvolvidas nessas regiões, olha só, né? Próximo ao mar Mediterrâneo, chove o suficiente, né, e assim por diante. Por isso, então, que a agricultura é favorecida, né, e a pecuária também. Então, a agropecuária é desenvolvida de um modo bem, vamos dizer assim, completo, né, nessas regiões aí que eu citei, né, todo o norte da África aqui. Bom, eles também são países produtores e exportadores de petróleo, né, a maioria deles. Então, temos a Líbia, né, que tem uma das maiores reservas de exploração de petróleo do mundo, a Argélia também, ok? Eles exportam para o mundo inteiro, né, o seu petróleo. Também outros minerais, né? Temos aí também cobre, né, e outros tipos de recursos minerais nessa parte da África, tá bom? Muito bem. E o Egito, né, já foi citado,
é um dos países mais industrializados do norte da África e é o país mais desenvolvido dessa região, apesar de que todos eles não são países desenvolvidos em si, mas é o mais entre eles ali, tá bom? Muito bem. E aqui então tem a divisão da África subsaariana, né? Destacando-se então uma variedade de crenças e religiões como o islamismo, tem nessa porção aqui, né, em uma parte desses países, o cristianismo, o judaísmo, crenças tradicionais africanas, entre outras. Então é uma miscelânea, né, de culturas e religiões nessa porção da África. O norte da África, eu não falei ainda, é predominantemente formado aí por muçulmanos, pessoas que professam então a religião islâmica, ok? É uma região então de maior concentração islâmica. Muito bem. E a África subsaariana é uma miscelânea de várias culturas, predominando aí o cristianismo e o islã e algumas tradições aí africanas, tá bom? Muito bem. E aqui temos um quadro comparativo da África subsaariana. Olha só, o IDH, que é o Índice Médio de Desenvolvimento dos Países, ele no geral, no continente, na parte, né, na região subsaariana, tem índices muito baixos, ok? Então são alguns dos países mais pobres do planeta. Nós vamos analisar aqui nessa tabela, né, alguns desses índices. Olha só, imagine você morar, né, no Chad, que tem um IDH de 0,404. O que significa isso? Significa que se você somar as condições de saúde, educação e renda per capita, ou seja, por pessoa, e tirar uma média disso, vai gerar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E ele, então, quanto mais próximo do número 1, mais desenvolvido é o país. Quanto mais próximo do número 0, menos desenvolvido é o país. Então, note aqui, ó, 0,404 não é bom, né? Então, tem que melhorar muito ainda para ficar bom. Tudo abaixo de 0,500 é baixo. Tudo de 500 a 570, 0,799, melhor dizendo, é médio. E assim vai, né, até chegar alto e muito alto. Então repare que, no geral, os países da África subsaariana são índices baixos ou muito baixos, tá bom? Ou então, imagine morar, por exemplo, no Níger, né, que está em 189, né, o número aqui da posição do Níger, né, na questão de IDH no mundo. Então tem aí uma das piores condições de vida do planeta. Então as pessoas vivem lá em condições precárias de vida, tá bom? Muito bem. E aqui temos então um mapa mostrando, né, os países que se destacam, né? No caso da África subsaariana, é o país que é exceção dessa região, porque o nível de desenvolvimento desse país já é um pouquinho maior. Tem ali uma indústria diversificada, né, formada aí por montadoras de automóveis, formadas aí por produtos que são de consumo, né, produzidos nesse país aqui. E também é um grande explorador de recursos minerais, como ferro, diamante, ouro e assim por diante, tá bom? As pedras preciosas aí, né, como o diamante, né? Então essa parte da África então tem um grau de industrialização maior e é mais moderno do que o resto aqui, né? Todo o restante aí. Temos aí alguns que estão despontando, como a Nigéria e a Etiópia, mas não tão relevante quanto a África do Sul. Muito bem? Vamos agora então para a nossa segunda atividade. Analise comigo aqui então um mapa de novo, das duas porções que nós estamos estudando nesse momento, né? Analisando então o mapa das regiões africanas ao lado, escreva qual das regiões possui um fator natural que favorece todos os países dessa região. Então, o que favorece então é a porção aqui da África do Norte, né? Repare aí. E escreva também qual é esse fator e por que então ele é tão importante para esses países então, né, de modo geral. Ok? E também analisa aqui a questão da África subsaariana. O que se destaca ali então que favorece ou desfavorece esses países? Faça então a sua resposta e vamos retornar então com a correção.
E aí, meus queridos alunos, conseguiram colocar a sua resposta quanto a essa diversificação, né, do continente africano, essas regiões, e quais são fatores que contribuem, né, que são vantagem para essa porção africana? Vamos acompanhar aqui a nossa resposta sugestiva. Então, o mapa já está mostrando, né, que, no geral, os países africanos, eles têm acesso ao litoral, ok? Algumas exceções, como a República Democrática do Congo, né, tem as suas desvantagens aí, né? Mas mesmo assim ela tem aqui uma porção de contato com o oceano também, o Oceano Atlântico aqui, ó. Já o Chad não e o Níger também não. Então, essas sim são exceções aí do continente. Mas de um modo geral, os países então eles têm acesso ao oceano, ao Mar Mediterrâneo, ao Oceano Atlântico e ao Oceano Índico. E isso facilita as rotas marítimas de comércio, ok? Então aqui na nossa resposta, olha só, nós esperamos então que você então responda que a região né, da África do Norte, por exemplo, é a que tem um fator natural importante, que é a que possui saída para o mar, né? Qual mar? Mar Mediterrâneo. Isso facilita a prática do comércio desses países africanos com outros países, como os países da Europa, né? Já citado aí anteriormente, ok? Muito bem. Então aqui tem um comparativo para a gente fazer uma retomada. Então, as duas formas que nós estudamos então são as duas formas de regionalização do continente africano, né? Dividida por critérios de localização, cultura, né? E também critérios aí históricos, né? Que no caso é o outro mapa. O mapa aqui da porção a África do Norte, a África subsaariana, né? Por critérios históricos, econômicos e também culturais, até religiosos. E nós vimos então as diferenças entre eles e quais também são vantagens e desvantagens então de regionalizar de uma ou de outra forma, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até o nosso próximo encontro.